Olá, tudo bem com você? Que bom ter você aqui comigo para mais um momento falando dele. E eu começo esse vídeo de hoje te fazendo uma pergunta. Você já se sentiu como se estivesse fugindo do propósito, da vontade de Deus? Ou fugindo do seu próprio propósito, fugindo da sua missão? Se sim, você sabe que esse sentimento é horrível, né? Primeiro, porque você anda e não sai do lugar. Segundo, porque toda vez que a gente foge daquilo que é pra gente, a gente desobedece uma voz de Deus, a gente tem uma consequência, a gente paga um preço. E muitas vezes esse preço ele é alto. A gente acaba passando por coisas que não seriam necessárias que a gente passasse, a gente acaba sofrendo o que não seria necessário sofrer, tudo isso por ter desobedecido a uma voz de Deus, por ter desobedecido a uma missão que Deus te deu. A Bíblia conta a história de Jonas, um profeta que ouviu Deus falar com ele que era para ele ir até Nínive e dizer a esta cidade, que por sinal era muito pecadora, para que ela se convertesse, para que ela buscasse a Deus, porque senão Deus ia acabar por destruí-la. Jonas não gostou muito dessa ordem de Deus, desse pedido que Deus fez a ele. E sabe o que ele fez? Fugiu. Sim, Jonas entrou dentro de um navio e foi para Tarsis. Só que o mesmo Deus que tinha dado uma ordem para Jonas para que ele fosse pregar a palavra do Senhor em Nínive, foi o mesmo Deus que enviou uma tempestade em alto mar. E esse navio quase naufragou. E quando os outros tripulantes descobriram que tudo aquilo estava acontecendo porque Jonas tinha fugido de Deus, eles lançaram Jonas no mar. Sim, lançaram Jonas no mar, mas Deus não deixou Jonas sozinho à deriva, não. Deus enviou um grande peixe que pegou Jonas, que engoliu Jonas. E é dentro desse contexto, lá em Jonas 1,17, que diz assim: E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Será que você também não está nesse exato momento dentro de um grande peixe por ter fugido da vontade de Deus, por querer fugir do propósito, daquilo que o Senhor tem para sua vida? Será que você não foi parar num abismo, num vale profundo, porque não está obedecendo ao Senhor? Quando você olha para a vida de Jonas, para a história de Jonas, que aliás eu sugiro que você leia todo o capítulo para ficar bem por dentro desse contexto, você vai notar que a gente consegue tirar várias lições. E hoje nós vamos tirar aqui 3 delas para refletir sobre isso. A primeira delas é que quando nós desobedecemos a Deus, desobedecemos a voz de Deus, aquilo que Deus nos mandou fazer, as consequências vêm para nós, mas também respingam em quem está ao nosso redor. No caso de Jonas, foram os marinheiros que foram atingidos também por uma grande tempestade, até que eles se livraram de Jonas, tiraram Jonas dali, da vida dele. Na nossa vida, muitas vezes pode ser a nossa família, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos amigos, que acabam sofrendo junto conosco as consequências da nossa desobediência. Por isso eu te dou um conselho: não ande com gente desobediente. Pode dar ruim para ele e sobrar para você também. A segunda lição que esse texto de Jonas nos mostra é que a disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Sabe, quando Jonas foi parar na barriga daquele grande peixe, Deus não queria matá-lo, não, de forma nenhuma. Deus queria que Jonas entendesse
que Deus tinha um propósito com a vida dele, que Deus havia o chamado, o havia comissionado, havia dado a ele o poder de transmitir uma palavra que o próprio Deus estava dizendo e que muitas vidas poderiam ser convertidas com isso. Então, quando Deus permite que você passe por alguma situação porque você mesmo desobedeceu, Deus não quer acabar com a sua vida, não. Deus quer te resgatar, Deus quer trazer de volta para um propósito original, para aquilo que Deus sonhou para você. Então não se desespere, Deus te ama, porque o Pai só corrige ao filho que ama. Sinta-se amado por Deus. A terceira lição que esse texto nos traz é que Jonas havia desistido de Deus, mas Deus não havia desistido de Jonas. Olha que lindo isso, né? Deus fez com que houvesse uma tempestade, Deus fez com que Jonas fosse parar na barriga de um grande peixe, mas Deus estava lá, numa operação resgate. Quando Jonas orou dentro da barriga daquele peixe e se rendeu e falou: Senhor, eis-me aqui, me ajuda. O Senhor foi lá, tirou ele de lá e foi trabalhando na vida dele para cumprir realmente a vontade de Deus. Não se desespere, renda-se ao Senhor, ore a Ele, diga a Ele que você abre o seu coração, você abre a sua vida para viver aquilo que Ele sonhou para você. Porque a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Viva esta vontade!